Olá, bem-vindo você a esse vídeo, Feliz Vida. Eu sou o Melk e hoje eu vou apresentar para você o meu método de trabalho que eu desenvolvi ao longo dos anos, onde me debruço em alguns estudos de José Argüelles, onde ele faz uma integração com o Tzolk'in e o I Ching. Então, a partir da sua data de nascimento, a gente tem como gerar um mapa exclusivo e personalizado para você. Então fique aqui até o final, pois eu vou apresentar na prática como eu aplico esse método para te apresentar o seu mapa pessoal. E eu quero dividir esse vídeo em 3 partes. A primeira parte eu vou apresentar para vocês a minha inspiração de como eu desenvolvi esse relatório. Em seguida, na segunda etapa, eu vou fazer na prática o cálculo do meu Qin a partir da minha data de nascimento. Então você vai ver lá os meus códigos todos disponíveis. E na terceira etapa, a gente vai apresentar uma análise tanto dos códigos do tempo do seu Qin, e eu vou mostrar para você o hexagrama que está associado ao dia que eu nasci. E com esse mapa, a gente vai ter uma noção bem detalhada e assertiva do nosso desenvolvimento espiritual, desenvolvimento ético e moral. Então essa integração foi feita por José Argüelles. Vou apresentar aqui na tela para vocês alguns tópicos que eu gostaria de me debruçar. O primeiro deles é apresentando José Argüelles e o sincronário das 13 luas. Argüelles ele é o propositor do sincronário. José Argüelles ele foi PhD em História da Arte. Ele teve um chamado místico, vamos dizer assim, quando ele ainda era jovem, e desse chamado mítico, ou místico, vamos dizer assim, ele ficou interessado em estudar as culturas da Mesoamérica, principalmente a cultura maia. Então foram décadas de estudo nesse sentido, onde ele decodificou como os maias acompanhavam os ciclos de tempo, como eles sistematizavam a contagem do tempo, a forma como eles viam o tempo, de ordem cíclica e não linear. Então, é bem legal a gente olhar por essa perspectiva, porque eu, mesmo sendo muito honesto para vocês, eu não tinha nem noção dessa questão de calendário. A gente cresceu aqui no Ocidente no calendário gregoriano, e o calendário gregoriano para mim é o que tinha. Depois, com o tempo, é que você vai descobrindo que na China tem, no Golfo Pérsico tem, né, os nativos da Austrália tem, na Índia tem. Aí você vai vendo que em vários lugares tem vários calendários, né? E aí eu fui entender o termo calendário, de onde vem isso. Até então eu não sabia. Calendário para a gente está hoje muito bem resolvido na nossa cabeça como sendo um nome que representa um sistema de contagem de tempo. Calendário gregoriano, o calendário que a gente usa no Ocidente. E aí a gente utiliza esse mesmo termo para mencionar os ciclos de tempo da forma como os maias organizavam. Só que a palavra calendário vem de um termo que era calenda. E esse termo, ele na verdade, ele era o nome do livro de cobrança de dívidas e impostos do Papa. Nos romanos também, na época dos romanos também, eles tinham essa contagem, né? O calenda como o primeiro dia da lua, e é onde eles rodavam a cobrança de impostos. E hoje a gente utiliza esse termo porque isso vem evoluindo ao longo dos séculos, e a gente tem esse entendimento como calendário, como contagem sistemática de contagem de tempo. Mas na verdade é uma palavra que carrega todo esse histórico de cobrança de dívida, e você vê a forma como hoje a gente está organizado no tempo para pagar a conta, com vários, né, uma agenda ao longo dos 12 meses gregoriano, com vários eventos, né, bem na indução do consumo, de presentear, de etc. E a gente vai nesse ciclo pagando conta, e a gente não percebe como isso evoluiu. E José Argüelles, ele apresentava isso como um tempo artificial, que não é um tempo da natureza. E o sincronário das 13 luas seria a forma de nós sincronizarmos com o tempo natural. Por quê? Porque o sincronário ele faz um estudo dos movimentos do Sol e da Lua, que são os grandes astros que estão girando acima da nossa cabeça. É o que a gente consegue ver. Então, nesse sentido, José Argüelles ele apresenta o sincronário como uma sistemática de organização do tempo,
onde tem vários níveis, ou seja, vários ciclos que acontecem em tempo real. Ali você tem ciclos de 1 dia, de 4 dias, de 5, de 7, de 20, de 28. E assim a gente vai avaliando os ciclos de tempo que estão acontecendo simultaneamente. Só o envolvimento, né, o acompanhar os estudos, né, vamos supor que você acha interessante o sincronário das 13 luas e passa a adotar como uma sistemática para você acompanhar o tempo. Tá? Você vai perceber que o que você vai estar fazendo é sincronizando a sua energia, o seu ser, as suas ações ao tempo natural, ao tempo da natureza. E para cada movimento que é feito no tempo natural, você tem um significado. Você tem níveis diferentes de significado. E isso é muito interessante. A forma como a gente vê o tempo hoje linear, sem significado, pelo menos a gente até tem, né, não está diretamente associado ao calendário gregoriano, mas você tem ali uma referência, né, dos signos do zodíaco, né, do 21, 22 ali de cada mês, tal. Mas é uma referência que a gente tem ali, mas são à parte. É uma integração que fizeram, mas são coisas à parte. Né? Você tem ali o calendário gregoriano para acompanhar o tempo, nessa perspectiva da dívida. Né? Então a gente tem aqui a contagem do tempo artificial, esse alinhamento com o tempo natural, né? Os códigos que estão por trás desse tempo, eu vou mostrar para vocês, né? Inclusive quando chegar no momento que eu vou mostrar a calculadora que eu desenvolvi, vocês vão ver, né, ali todos os códigos disponíveis naquela tela. É uma calculadora de larga escala, vou mostrar para vocês só a primeira página ali, porque já tem muita informação e está de acordo com o que a gente quer mostrar aqui nesse vídeo. E essa decodificação e o entendimento dos níveis, né, de mensagens que o tempo nos traz o que José Arguelles fala de harmonia e paz, porque a gente começa a entender esse contexto, a gente consegue entender as sincronias, a gente entende as mensagens, a gente faz uma reflexão melhor direcionada com essa estrutura de informações que o sincronário nos oferece. E ao longo dos anos, ao longo das décadas, José Arguelles, mergulhado nos seus estudos, nas suas buscas, nas suas pesquisas, ele foi trabalhando a integração do Tzolk'in com o I Ching. Então, tudo em ordem matemática, ele foi integrando. O Tzolk'in, nós temos as 260 combinações, que são as 20 energias do Sol, com as 13 energias da Lua. Nós temos 260 combinações. Nós temos os 64 hexagramas e a gente tem os 64 códons do DNA. E ele fez uma espécie de depara. Ele integrou o Tzolk'in com o DNA, integrou o hexagrama com o DNA e daí ele conseguiu falar o Tzolk'in e o I Ching. E isso foi incrível. Ele disponibilizou esse material para a gente, esses estudos, ao longo dos anos. Eu vou apresentar para vocês algumas menções que ele traz, e ele apresenta isso de uma perspectiva da evolução ética e espiritual integrada, a forma como esses dois instrumentos juntos permite o Tzolk'in, o aspecto espiritual, e os hexagramas, o desenvolvimento moral e ético. Na verdade, ambos, né, vão trazer as duas perspectivas, mas ele classificou nesse formato. E aí, a partir daí, nós temos como desenvolver o mapa pessoal de vida. Usando a sua data de nascimento, a gente vai encontrar o seu Qin de destino, e aí eu vou mostrar para você nesse mapa que a gente faz. Esse mapa, estou trazendo um exemplo, mas ele tem outras vertentes de estudo. Eu vou apresentar para vocês o mapa da data de nascimento. Então a gente vai fazer um depara da sua data de nascimento no calendário gregoriano, o que isso representaria na contagem de tempo maia. E aí a gente vai entender todas as mensagens que estão aqui por trás e os códigos, tudo que está ali. E, consequentemente, para o dia que a gente nasceu, nessa correspondência maia, ali tem um hexagrama associado. Então esse hexagrama é um hexagrama que você vai carregar para a sua vida como um norte para o seu desenvolvimento moral e ético. Ali tem os códigos que a gente precisa entender, porque sem entender essas coisas a gente fica perdido aqui e vulnerável às demandas externas, às demandas do mundo. E o que a gente quer aqui com esse mapa é desenvolver em você esse senso de propósito.
Em um vídeo que a gente tem aqui no canal, eu menciono, apresento algumas das pesquisas científicas, né, em cima desse entendimento, dessa necessidade que a gente tem para um propósito na vida, uma entrega, algo importante, um compromisso. Afinal de contas, quando a gente escolheu vir para cá, a gente não veio para dar um passeio e ver o que vai acontecer. Não, a gente tinha um plano, a gente apresentou um plano de projeto. Olha, nessa existência é isso. Uma banca, vamos dizer assim, uma banca dentro do departamento de engenharia espiritual, lá em cima olhou e falou assim, não, esse projeto aqui tá bem. Então pode ir buscar um corpo, uma família para você. A sua alma vai nesse sentido. Mas ela é aprovada. Se ela não é aprovada, eles vão pedir para você revisar o seu plano de projeto. Né? Então, eu falo assim de uma brincadeira, mas definitivamente você foi aprovado, vem pra cá. E você vem com um compromisso. E você entendeu os códigos do porquê a sua alma escolheu nascer naquele dia que você nasceu. Com todos esses códigos envolvidos. Uma infinidade de códigos, na verdade. Então temos esse potencial, então esse senso de propósito de vida que emerge naturalmente do seu interior por conta desse entendimento de por que certas coisas acontecem dessa maneira e entender que vai continuar indo nesse modelo. E aí você fica melhor resolvido consigo mesmo. Decisões, a gente está o tempo todo tomando decisões, em alguns momentos pequenas decisões, em outros momentos grandes decisões, e isso ajuda entendendo os ciclos do tempo, entendendo esse desenvolvimento moral, o aspecto da decisão, como fazer isso. Então a junção, a integração dessas duas informações é fantástica nesse sentido e, consequentemente, o autoconhecimento. Então a gente está aqui com esses 3 tópicos que eu queria apresentar para vocês. Em seguida, eu trago aqui os livros onde, sucessivamente, José Hargueles foi lançando esses conhecimentos da integração do Tzolk'in com o I Ching. Então, em 84, no livro Earth Ascending, ele já começa um processo de partilhar com a gente essa conexão matemática que o Tzolk'in e o I Ching, eles partilham ali. Essas relações matemáticas. Então, nesse livro ele já começa apresentando isso, e ali, como eu comentei anteriormente, falando do DNA e etc., dessa integração, esse depara que ele fez, e nisso ele apresentando que o resultado desses códigos nos permite entender a nossa evolução espiritual. No livro The Mayan Factor, eu creio que seja o livro um dos mais conhecidos de José Hargueles, ele ainda enfatiza, ele propõe que o Tzolk'in funciona como uma matriz galáctica, que orienta o crescimento espiritual, enquanto o I Ching oferece uma estrutura ética para o desenvolvimento moral. Aqui ele já detalhando isso. Eu também entendo que os dois estão nos dois lados, mas eu vou seguir o ensinamento aqui. E nesse livro, de Pakal Votan, ele descreve o Tzolk'in e o I Ching como sistema complementar, como sistemas complementares, que ajudam a compreender a relação entre tempo, ética e evolução humana. E aí, numa segunda fase da sua vida, ele escreveu uma sequência de livros. E é nessa sequência de livros que ele revela um monte de coisa, tá? Inclusive esses detalhes de qual hexagrama está associado ao dia da Lua. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês aqui, rapidamente. Não, eu vou mostrar daqui a pouco quando eu entrar na ferramenta, porque aí eu comento a questão da Lua, dos 28 dias e dessa estrutura. Porque no sincronário nós temos um anel solar com a mesma duração do anel solar que o calendário gregoriano apresenta, de 365 dias. O calendário gregoriano, 365 dias. O sincronário trabalha com 13 ciclos lunares de 28 dias. 13 vezes 28 vai dar 364. E aí, esse um dia de diferença é o que os maias chamavam de dia fora do tempo. É um cálculo muito interessante, porque não tem dia, não tem semana, não tem lua, não tem ano associado a esse dia. Esse é um dia fora do tempo, é o dia que eles utilizavam para fazer rituais, agradecimento, reconciliação, celebração, planejamento, purificação, que é um dos principais tópicos desse processo, para permitir o espaço para o novo. Então, esse dia fora do tempo, muito interessante, eu vou explicar isso. Então,
ele faz muitas revelações. Eu vou apresentar hoje aqui para você a do dia do nascimento associada ao dia da lua. Então tem um hexagrama associado a esse dia, no I Ching. Ele também fez uma outra integração que já é num outro nível de conhecimento, que são as harmônicas, que são ciclos de 4 dias dentro da sequência de 260. Existem 65 harmônicas, 65 sequências de 4 dias. E aí tem um hexagrama para cada uma delas, e tem uma que fica no meio da matriz, que é a harmônica mais misteriosa. Não tem um hexagrama, todas as outras têm. É um outro estudo, não vamos apresentar isso aqui hoje, mas só para dar uma informação a mais quanto ao que foi revelado nas crônicas, né, que José Argés escreveu. Então vamos agora para a segunda etapa aqui do vídeo, que é a nossa calculadora. Vamos calcular o Kim Maia. Como vocês podem observar, essa é um Excel, né? Eu desenvolvi essa calculadora no Excel. Tem várias abinhas aí, tem um monte de coisa, tem uma quantidade enorme, é um cálculo em massa. E aqui eu vou focar nessa primeira página. É aqui que eu boto a data de nascimento. E como você pode observar, a data que está aqui é a data de hoje que eu gravo esse vídeo, 21 de novembro de 2024. E aqui eu tenho todos os cálculos. Eu tenho aqui, ó, Terra Ressonante, que é o Kim do dia de hoje. Tenho o Cronopsi do dia, o Guerreiro Espectral. O dia, considerando o Depara que a gente faz para a sistemática de contagem de tempo Maia, hoje é o dia 7, o Plasma Cílio. Então temos algumas informações relacionadas ao dia. Como você pode observar, o hexagrama associado ao dia já vem aqui nos cálculos. Temos informação do epital, que é o que a gente chamaria de semana, que é um ciclo de 7 dias. Cada um tem um significado, cada um dos, porque são 4 ciclos de 7 dias, trazendo o ciclo lunar completo, de 28 dias. A lua, que no caso a gente está correndo agora, que é a lua harmônica, é a quinta lua nesse anel solar. Estamos na quinta lua. Então estamos no dia 7 da quinta lua, que leva o Kim. O Kim dessa lua é o espelho harmônico. Então essa lua ela é regida pelo Kim espelho harmônico. E nós estamos no ano, no anel solar. O Kim regente do anel solar que a gente está correndo é o Tormenta Rítmica, o Kim 19. Então aqui a gente tem o cálculo do dia de hoje, tá aqui já no automático. Vou botar a minha data de nascimento. E vamos ter aqui, nu e cru, os meus códigos. 9 de agosto de 1977. E tá aqui o cálculo, meu Kim 38, o espelho cristal, o meu Cronopsi, o Kim 10, cachorro planetário. Eu nasci no dia 15, no Plasma Dali. Então tem algumas informações. O hexagrama associado ao meu Kim, ou ao dia do meu nascimento, desculpa, que é o hexagrama 48. Eu nasci no terceiro epital, que é o epital azul, e aqui tem a minha mensagem, né? A paciência transforma a conduta. Paciência. A lua que eu nasci foi a lua magnética, foi a primeira lua da sequência de 13 luas. Eu nasci em agosto. O ano Maia inicia no dia 26 de julho e termina no outro ano gregoriano, no 24 de julho. E o dia 25 de julho é o dia fora do tempo. Não tem informação. E eu vou fazer o seguinte, eu vou gerar um PDF dessa página, e aí eu vou botar do lado, aí vai ficar mais fácil pra gente ver, um documento que eu gero, já um pouco mais descritivo, sobre esse mapa, a partir dos seus códigos, do dia do seu nascimento, quando a gente faz esse depara, né, do calendário gregoriano para a sistemática de acompanhamento do tempo Maia, da contagem de tempo Maia. Então vamos abrir aqui. Então, como vocês podem observar, eu passei aqui para o PDF essa primeira página, tá? E eu gero esse documento já mais descritivo para te ajudar a entender o que significa esses códigos. Eu, quando bato o olho nesses códigos aqui, né, com as palavras de poder, ação e essência de cada um dos selos e dos tons, a gente consegue já apresentar várias análises aqui. Mas eu boto num documento para que você tenha um material onde você possa consultar. Isso aqui é algo que você pode consultar a sua vida toda. Esse processo vai sempre subindo o nível de entendimento, né, de interpretação disso. Então aqui vocês vão observar que eu tenho o Kim,
né, espelho cristal, e aí eu já falo do Kim aqui, trago as palavras de poder, ação e essência e faço uma breve descrição. Fiz como, né, fiz para mim, como eu faço para todo mundo, botei meu nome aqui, deixei tudo no procedimento certinho aqui. O Cronopsi, que vem em seguida aqui, eu também trago uma breve descrição. A gente amplia essas descrições de acordo com a necessidade. Essa descrição que eu faço, essa análise que eu faço, ela é dinâmica, ela é algo que é mais de acordo com a necessidade. Às vezes a gente precisa de algo a mais nessa descrição e a gente vai complementando, a gente coloca um nível que permita o seu entendimento. A lua que eu nasci, como vocês podem observar, a lua magnética, com o Kim regente, o mago magnético. Então eu trago aqui o mago magnético e a descrição para esse processo. É evidente que na nossa conversa a gente explora e desdobra de acordo com o que a gente tem de oportunidade ali na nossa conversa. O ano, o Kim do ano, o ano tem significado, o ano que você nasceu, qual o significado desse ciclo, que é o ciclo longo desse processo? O que isso quer dizer? O que tem por trás dessa informação ali, em relação a essa existência para você? Então a gente vai falar sobre isso. Aqui, você vê que eu ainda não falei do dia, né? Eu deixo para falar do dia um pouco mais no final, porque eu tenho mais informação para compartilhar em relação ao dia. Então a gente tem aqui o dia, como comentei, o plasma radial Dali, que é o meu caso aqui, né? Eu nasci no dia 15. Então a gente fala um pouquinho desse Dali, falamos, né, desse Dali está associado ao chakra da coroa. Cada um dos 7 dias do epital estão associados a um dos chakras, dentro de uma perspectiva da sistemática de 7 chakras. Tá? Então cada um vai estar relacionado, bem interessante. O mantra está associado à afirmação para esse dia, um pouco do significado dessa afirmação. A gente bota aqui, a gente fala sobre isso, a gente detalha. Aqui o I Ching, no caso o hexagrama 48, eu boto aqui uma breve descrição, para a gente já ter uma noção dentro desse contexto que você nasceu. Todo Kim espelho cristal vai ser o hexagrama 48, o poço, o hexagrama do dia do nascimento? Não, não necessariamente, porque o Kim espelho cristal, ele não necessariamente só caiu no dia do meu aniversário. Ele vai 260 dias depois do dia que eu nasci, ele estava lá de novo. E sucessivamente, a cada 260 dias, ele vai aparecer de novo, porque o ciclo é de 260. A matriz Tzolk'in, ela é um ciclo de 260 combinações de células solares e tons lunares, onde a gente vai ter a junção do Kim. O espelho como informação do Sol e o cristal como informação da Lua. Os dois juntos, sincronizados, nós temos um Kim. Aqui vocês podem observar que tem um link, e esse link aqui vai levar para o artigo do blog, onde a gente fala do hexagrama 48. No nosso blog você vai encontrar 64 artigos, um para cada hexagrama, dentro de um nível de detalhe que é bem interessante. A gente vai acessar, porque faz parte do nosso método, a gente ir lá para você entender aonde a gente se debruça, quando a gente vai buscar entender como funciona o seu desenvolvimento moral. Aqui você veio. E aqui a gente fala um pouquinho da semana também, que eu nasci, né? A semana é a terceira semana, que é a semana azul. Nós temos 3 semanas, aqui agora eu quero falar sobre isso. Aqui você vai ver os plasmas radiar desenhados aqui em cima, e aí você tem o primeiro epital, que vai de 1 a 7, o segundo epital, que vai de 8 a 14, o terceiro epital, que é o epital que eu nasci, que vai de 15 a 21, e o quarto epital, que vai de 22 a 28, cada um com uma cor. Essas 4 cores representam um ciclo de 4 que existe dentro dos ensinamentos do sincronário. E aí logo abaixo dessa minha análise, eu vou fazer alguns comentários um pouco mais descritivos, a gente vai se debruçar um pouquinho mais para apresentar esses códigos para você. Então esse é um dos nossos relatórios, tá? Ele não está no formato original que eu apresento para você, ele está aqui nesse formato em Word, mas ele na verdade é montado em Excel, porque eu acabo adicionando posteriormente
Nesse primeiro contato, nessa primeira sessão que a gente fizer, a gente vai se debruçar nas informações nua e crua. Num segundo momento, dentro do programa de trabalho, a gente vai acessar as informações já na energia para entender onde estão as forças e as fraquezas dessa configuração que se apresenta. Isso é para um outro vídeo, vamos seguir aqui. Vamos acessar o blog e vamos falar um pouquinho desse hexagrama 48. Estamos aqui, então já abriu na página o hexagrama 48, o poço. Essa imagem que você vê é a imagem do hexagrama. O hexagrama normalmente ele é constituído por 6 linhas, sendo que elas têm 2 possibilidades, ou ela é uma linha inteira, ou ela é uma linha cortada no meio. É um sistema binário. Tá? Então a gente tem essa imagem representando o hexagrama. E em seguida nós temos o artigo, onde a gente faz, né, esse desdobramento, esse entendimento do que está por trás de toda essa informação do hexagrama. Então a gente vai, nesse primeiro tópico, a estrutura. Deixa eu dar um zoomzinho aqui de leve, né? Só para a gente ficar... Pode cortar um... Pronto. Então aqui já fala. Essa configuração reflete uma situação de profundidade e recursos ocultos, onde a renovação e o acesso a fontes de sabedoria e sustento são essenciais para o bem-estar e o crescimento. Aqui já tem uma mensagem. O que me traz bem-estar? O que vai me dar a sensação de crescimento? E você vê que lá nos códigos do ano que eu nasci, o ano que eu nasci é um ano semente espectral. Lá fala de crescimento. Então a gente começa a cruzar dados, as coisas vão se falando. Eles são leituras independentes, mas você consegue perceber pelas palavras-chave que as coisas estão conectadas. E a gente faz essas conexões desses pontos. Então aqui a gente já começa só a estrutura, já traz informação. Em seguida o nome e o significado. Né? Então o nome é o poço. E ele simboliza recursos profundos, sustento, renovação. Reflete um período em que o acesso a fontes de sabedoria, nutrição e renovação é essencial para o bem-estar e o crescimento pessoal e coletivo. Então você vê que essa minha busca, né, eu costumo dizer em conversas, né, que desde criança, quantos questionamentos eu tinha sem respostas que me davam aquela sensação de que eu fui respondido. Quantas? Eu não tinha acesso naquela época. Com o tempo estudando, mais de 30 anos aí estudando, buscando respostas, hoje eu estou mais ou menos aí encontrado nesse sentido, mas com muito desafio ainda, né? Novas questões elas aparecem, mas é bem interessante quando a gente já começa a entender essa existência. E esses códigos apresentam para a gente o que está por trás do nosso compromisso. A gente tem aqui o julgamento, né, que é o oráculo propriamente dito, né, o texto do julgamento. O poço. Pode-se mudar a cidade, mas não se pode mudar o poço. Não seca nem transborda. Eles vêm e vão e tiram do poço. Se a corda não alcançar a água do poço, ou se o cântaro se quebrar, isso traz infortúnio. Então esse é o oráculo. Eu sempre vou colocar todos os hexagramas, eles vão estar nessa mesma estrutura de descrição. Tá? Então a gente vai ter sempre uma tradução aqui. O poço simboliza uma fonte constante de sustento e sabedoria, permanecendo o mesmo que a cidade mude. É vital garantir que o poço seja acessível e funcional para evitar infortúnios. Ou seja, tem uma mensagem aí. Tem um desafio a ser trabalhado. E aí eu tô ciente. Tô ciente, vamos seguir. A imagem, eu comentei com você sobre a imagem, ela traz um significado e ela tem um texto associado à imagem. E o texto é esse. A água sobre a madeira. A imagem do poço. Assim o homem superior encoraja o povo a trabalhar e a ensinar uns aos outros. Essa é a mensagem da imagem. E aí tem uma tradução que a gente sempre traz. Em seguida você vai encontrar informações sobre os trigramas superiores e inferiores, os elementos associados, no caso do trigrama superior, né, o trigrama à água, está associado ao elemento água. A gente vai trazer uma associação, né, a relação do elemento, né, associado à adaptabilidade e à profundidade, refletindo qualidades de fluidez e persistência. E é interessante, vou dividir aqui com vocês. Quando eu vejo essa palavra fluidez, o que isso me remete? Como eu tenho a minha onda encantada, que é um ciclo de 13 dias, onde o meu Kim está dentro, e que mostra o nosso projeto de existência ali.
A terceira posição da onda fala do nosso serviço. Qual é o meu serviço? E no meu caso, a terceira posição da onda encantada, da onda da mão, é a lua elétrica. E a lua elétrica, a lua vai trazer 3 palavras: águas universais, purificação e fluxo, fluidez. Então, quando você olha essa questão de qualidade de fluidez aqui e persistência, né? E o meu servir tá na purificação, tá ali nessa qualidade de fluidez. O trigrama inferior, que é o vento. Então temos aqui uma descrição, né? O vento, a penetração e a suavidade, está associado ao elemento madeira. E a gente traz a relação desse elemento também, ligado ao crescimento e à expansão, refletindo qualidades de penetração e influência. E em seguida, uma das análises aqui, eu poderia dizer, mais importantes. Vamos lá, eu apresentei para vocês lá em cima uma imagem do hexagrama, onde tinha lá aquela linha cortada, uma linha inteira, uma linha cortada, enfim, tem uma sequência lá, as 6 linhas. Cada linha tem uma mensagem, cada linha tem um significado. E se você for ver a sequência das linhas, né, vão ter aqui as linhas, vão ter 6 linhas aqui, elas têm um oráculo, cada uma dessas linhas tem um oráculo. Você vê que ó, o oráculo da linha 1, o poço é lamancento, o poço é lamancento, nenhum animal pode beber. Essa é a qualidade de energia, né, associado a esse oráculo que essa linha traz. A linha 2 tem o seu respectivo oráculo também. A linha 3, a linha 4, a linha 5 e a linha 6. Fiz questão de passar uma por uma aqui para que vocês possam ver esse oráculo. E o que eu faço dentro do meu método de trabalho? Eu, com as minhas habilidades, eu vou acessar na sua energia, e a gente faz isso na hora, tá? Enquanto a gente está lendo, a gente já vai tocando nas energias, e eu vou ver qual é a linha que traz a qualidade de energia do seu momento, dado que esse hexagrama traz os seus códigos da sua existência, da tua realidade. E essas linhas traz ali a qualidade que o momento apresenta. E eu vou avaliar uma por uma, vou testar uma por uma, e vamos supor que a linha 6 seja a linha que apresente ali a qualidade, o oráculo traz a qualidade de energia do momento que eu vivo. Sendo a linha 6, a hipótese aqui que eu estou trazendo para vocês, eu vou ter o oráculo. O poço é acessível, é digno de confiança. Essa é a qualidade do meu momento. E a partir daí a gente vai ter uma tradução aqui, para a gente poder entender melhor o que esse oráculo está querendo dizer. E a gente vai ter um hexagrama orientador. O que isso significa? Esse hexagrama é o hexagrama que vai dar ao norte a partir do momento que você entendeu que a qualidade de energia do momento que você vive é representada pela linha 6. O hexagrama 6 ele vai nortear esse processo, ele vai te conduzir nesse processo, ele vai te mostrar esse caminho, ele vai facilitar o seu entendimento. Se fosse outra linha, a gente vai ter um outro hexagrama. Se fosse a linha 5, por exemplo, o hexagrama seria o hexagrama 5, a espera. Né? No caso da linha 4, o hexagrama orientador é o próprio hexagrama 48 oposto. Então você faz um loop nesse sentido. E assim sucessivamente, todas as linhas a gente vai ter um hexagrama orientador, você vai ter algumas, né, vamos chamar assim, um dever de casa aqui. Já quando sair daqui do atendimento, já pode abrir no nosso website o hexagrama 6, o conflito, e já pode fazer a sua leitura, a sua pesquisa, a sua análise, né, as suas reflexões. Então é bem interessante, essa é uma das análises que faz o diferencial, né, do nosso mapa aqui para te ajudar. Lógico, a sua vida não é o tempo todo representada pela mesma linha, não vai ser isso. A gente dá um prazo para essa leitura, para essa análise que a gente faz com relação à linha. Normalmente eu dou um prazo de 3 meses, e aí a gente pode consultar para ver se mantém, a gente vai na energia para ver se mantém a reflexão em cima disso, ou se vale a pena avaliar dentro das 6 linhas, qual é a linha que traz a qualidade. Então a gente tem essa possibilidade, e aí já sai com esse hexagrama orientador. Em seguida, a gente tem as linhas mutáveis. O que acontece? Comentei com vocês que o hexagrama ele é estruturado com 6 linhas, sendo que a linha pode ser ou cortada no meio ou inteira. Então é um sistema binário. Vamos supor que a linha 1 ela mude para o seu inverso, porque como é binário, ele tem que ir para o inverso. Se a linha 1 mudar, em qual hexagrama? O hexagrama 48, o poço, ele se transforma. E aqui, qual é o entendimento? O entendimento é do potencial de transformação que a gente está vivendo e entender em que direção que isso está indo. Como é que a gente está programado dentro dos códigos do tempo?
Então, para cada linha, a gente vai ter uma transformação, e aí o hexagrama do qual ele se transforma vai dar um norte para o entendimento dessa transformação que você está vivendo. Então é bem legal essa análise também. A gente já sai com outro dever de casa aqui para fazer uma análise. Evidentemente que a gente pode fazer uma análise de qual é o prioritário. Entre a linha lá e a mutante aqui, qual é aquele que vale a pena se debruçar primeiro por conta do momento. A gente vai avaliar isso para você e a gente vai sugerir. E você vai poder fazer a sua própria análise. Você vai ver nos artigos, como você está vendo neste, as influências ocultas e causas subjacentes, né? Quais são as influências ocultas para o hexagrama 48, o poço. A gente vai ver que aqui no artigo já está detalhado para você, o hexagrama 39, o impedimento, e a gente vai entender um pouco dessas influências ocultas do hexagrama 39, que está lá, vai estar lá sempre lá, e a gente tem que aprender a lidar com isso. Né? E as causas subjacentes, né? No caso seria o hexagrama 29. E aí a gente entendeu um pouquinho dessas causas. A gente entendeu o que esse hexagrama traz, quais são as qualidades, linhas, etc. Aí dá fazendo todo um trabalho de novo aqui em cima disso. Então é bem interessante ir nessa direção. Temos também as associações com hexagramas opostos. O que acontece? Imagina que as 6 linhas do hexagrama 48, elas inverteram. Onde era inteira passou a ser cortada no meio, onde era cortada no meio passou a ser inteira, e aí você tem um novo hexagrama. Qual é esse hexagrama? No caso do hexagrama 48, entra o hexagrama 5 à espera. E aí a gente tem os contrastes e complementos, o equilíbrio dinâmico, e aí nesse equilíbrio dinâmico acho que é um dos pontos mais importantes para você entender, porque essa dualidade, ela está acontecendo o tempo todo. Em que nível que ela está acontecendo com você, como é que ela está acontecendo com você, o que esse hexagrama à espera tem a dizer para você entender que você vai estar sempre nesse movimento rítmico entre esses hexagramas que são opostos. E a gente conclui o artigo com os comentários dos textos clássicos. A gente vai trazer aqui alguns comentários. Estou botando ele em tela aqui, só para vocês terem uma noção aqui. E em seguida, uma conclusão do artigo. Mas eu poderia dizer para vocês que a leitura do hexagrama traz muita informação. É muito vasto. Eu passei aqui relativamente rápido com vocês, para que vocês tivessem uma noção e pudessem ver os meus códigos. Abrir aqui nu e cru para vocês entenderem um pouco do porquê de eu estar aqui fazendo esses vídeos para vocês, por exemplo, para partilhar. Essa aqui, por exemplo, é a minha forma de atuar, nas profundezas dos conhecimentos. Eu costumo dizer, por exemplo, no website eu boto um monte de coisa lá, mas eu costumo dizer que aquilo lá é a ponta do iceberg, é a parte que dá para ver. Aqui no YouTube eu boto os vídeos para tentar mostrar para vocês aquilo que não dá para ver, né, na superfície. Você vai ter que mergulhar para poder ver aquele iceberg imenso. A gente consegue ver 10% ali do que, talvez até menos, né? Mas é isso, queria agradecer vocês de chegarem até aqui nesse vídeo. Se você se interessou em saber sobre o seu mapa, entre em contato, vamos agendar o seu atendimento. A gente vai te explicar como é que funciona esse processo. Tem uma sequência, né? Como você pode ver, tem muita informação. Então, normalmente não é em um dia só que a gente apresenta todo esse material, mas a gente pode já botar um plano para você, de forma confortável, se desdobrar em cima dos seus códigos do tempo. Com isso, concluímos essa apresentação de como desenvolvemos esse mapa pessoal, um processo que eu desenvolvi ao longo desses anos, que eu poderia dizer exclusivo, aprendendo aos poucos essas interconexões entre essas informações. A gente vai se debruçando em cima disso. Eu gosto desses mistérios, vou atrás deles. E se você gostou desse conteúdo, dê o seu like, compartilhe, se inscreva no canal, aperte o sininho, passe para aquela pessoa que você entende que iria adorar assistir esse vídeo. E eu fico à sua disposição. Entre em contato conosco, vamos nos organizar, vamos colocar um plano de trabalho para que a gente possa detalhar esses códigos, te educar nesse processo e te empoderar na sua existência. Vamos adiantar o nosso expediente. Tchau, tchau, até o próximo vídeo.